mas está na nuvem. A nuvem não existe, gente. A nuvem é um servidor que está em algum lugar, consumindo energia elétrica. Em algum lugar. É um monte de disco que está consumindo energia. Então, assim, não existe, tá na nuvem. A nuvem é uma máquina. Tá? Exatamente. Assim, então, mas está na nuvem. Bom conceito. A nuvem é uma máquina, tá? Vamos deixar, não existe nuvem. Nuvem é um conceito bonitinho que foi vendido em termos de marketing, mas a nuvem é uma máquina, tá? É muitas máquinas interligadas. Fala pessoal do Threadcast, bem-vindo mais uma vez aí ao canal. Muito legal estar aqui novamente, né? A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante que é a inteligência artificial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução ou a disrupção, né, desse assunto. Então, para quem não me conhece ou para quem já me conhece, né, Matheus, mais conhecido como Adeja aqui na South System, sou analista de sistema e negócio aqui, né, atuando também com as startups da South. Comigo sempre ela aqui, né? A Luciana, eu sou líder técnico aqui na South. E estamos hoje, com a nossa né, convidada. Clarissa está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre o assunto. Obrigado pela tua presença aí. E aí fica à vontade, Clarissa. Aquela câmera lá é toda tua, pode te apresentar para o pessoal aí e comentar um pouquinho. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Bem-vinda. Muito bom estar aqui conversando com você sobre o processamento da linguagem natural, que é um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Então, eu sou a Clarissa Xavier, eu sou doutora em Ciência da Computação, fiz meu doutorado na PUC e sempre trabalhei dentro da pesquisa com o processamento da linguagem natural, desde o século passado, quando eu era bolsista de iniciação científica. Então, o processamento da linguagem natural é um assunto que sempre... Tudo certo. Tá tranquilo, pode seguir. A linguagem natural, então, é um assunto que sempre me apaixonou. Desde da minha época, então, de graduação, quando eu era bolsista de iniciação científica, até porque eu sou uma pessoa que adora Star Trek, Jornada nas Estrelas. E quando eu comecei a trabalhar na área, eu explicava que eu estava fazendo o computador da Enterprise. Que legal. Eu estava ensinando como fazer aquele computador que... a interface com ele seria a gente conversando. A gente ia conversar com ele, ia pedir alguma coisa e ele ia responder também em linguagem natural, que é o idioma que a gente fala, o português, o inglês. Essa é a linguagem natural, é a linguagem dos humanos. E para minha felicidade, eu estou vendo isso acontecer. Olha aí. Quando lá em 1999 isso parecia um sonho... Muito distante, né? Porque a gente não imaginava. E eu trabalho com isso. Olha que legal. Então, é uma alegria ver assim, a evolução dessa área. Que bom, perfeito, que massa. Então, né? Fazer uma... Pô, tinha que ter começado assim. É verdade, todo mundo é fã do... É isso aí. Mas, bom, startando, o que normalmente acontece? Até para te explicar, né? Eu sou o que vou fazer algumas perguntas e bobagens aqui. A Lu normalmente faz as perguntas sérias, então eu sempre passo a bola para a Luciana para ela começar a fazer as perguntas braba. Então a gente já começou um pouquinho com a introdução, né? Até porque muitas pessoas não sabem o que é um processamento de linguagem, né? Da linguagem natural. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, para o entendimento também de quem está nos assistindo hoje. Então, a área do processamento da linguagem natural, ou PLN em português, Natural Language Processing, NLP em inglês, ou o pessoal fala NLP, então usa a sigla do inglês para falar em português. É uma sub-área da inteligência artificial que lida com a linguagem falada pelos humanos. Porque além da linguagem natural, que é o português, que é o inglês, que é o francês, etc., existe uma linguagem formal, como, por exemplo, a linguagem matemática ou então as linguagens de programação. Elas não são linguagens naturais, mas também são linguagens. Então, essa área da inteligência artificial, ela surge com um objetivo de
fazer com que as máquinas consigam processar e compreender a linguagem humana, né? E depois, enfim, também gerar respostas em linguagem natural. Sim. Então, basicamente, essa que é a área do processamento da linguagem natural. Tá, e aí a gente já entra numa possível pergunta, acho que até pra já ir tocando, né, assim, ferramentas hoje que a gente tá vendo isso, né, no mercado aí. A gente tá falando em português, né, a gente tá falando em linguagem natural, de português estruturado, né, então se não, então, né, a gente usa bastante isso nas nossas lógicas aí, né. Que ferramentas hoje a gente tá vendo aí que tá no mercado bastante, que a gente tá vendo bastante aí que tá usando essas linguagens, né? Que a gente tá vendo em termos de chat, de tudo aí, né? Então, o processamento da linguagem natural, ele vem evoluindo, né, com o tempo, e a partir de uns modelos que se chamam Transformers, houve um boom, enfim, na pesquisa. Não é o Optimus Prime aí, né? Não estamos falando dele, né? O nome vem dessa inspiração. Sim. Mas então, os modelos Transformers são modelos de inteligência artificial baseados numa arquitetura de encoder e decoder, né? E aí se descobriu que essa arquitetura de redes neurais, baseada nas redes neurais, ela funciona super bem para a linguagem natural. E a partir daí foi se propondo modelos baseados nos Transformers que foram cada vez gerando melhores ferramentas de processamento da linguagem natural. Então, hoje em dia a gente tem um boom da IA generativa, que foi inclusive o assunto que nos trouxe até aqui, que o ChatGPT então estourou, que é um modelo de inteligência artificial baseado nessa arquitetura Transformers, que tem como assim um grande, digamos assim, uma grande característica, que foi treinado com muitos dados. E é isso que o torna mais eficiente, né? Mas antes disso, a gente já tinha modelos como, por exemplo, o BERT, que é um dos principais modelos da arquitetura Transformer, que começou a trabalhar com diversos idiomas ao mesmo tempo, melhorou tremendamente os resultados, por exemplo, das tarefas de classificação de sentimentos, análise de sentimentos, também utilizado para tradução. Se descobriu então que essa arquitetura ela era super boa para trabalhar com linguagem natural. Então a gente tem, por exemplo, os modelos de análise de sentimento. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Como que consegue interpretar, analisar, né, os sentimentos, a linguagem humana, todo esse contexto, né? Então, assim, pegam, por exemplo, foi muito utilizado durante a eleição para calibrar, enfim, para tirar a temperatura de como estava determinado candidato, enfim, se estava sendo mais positivo, mais negativo. Foi muito utilizado. E o que ele utiliza? Ele é baseado em treino e depois classificação, né? Então, quanto mais dados de treino, e aí é o chance do GPT, que ele foi treinado com muitas coisas, melhor vai ser o teu modelo. Porque tu tem como é que funciona? Ele vai aprendendo através dos exemplos e aí ele vai construindo aquela arquitetura de como interpretar. Na verdade, ele constrói um grande espaço semântico, onde ele vai colocando as palavras, as sentenças, dependendo do modelo. Ele pode trabalhar em nível de palavra ou em nível de sentença. E aí ele vai classificando, enfim, por similaridade, o que aquilo é. Aquela palavra é similar àquela frase é similar àquela,
então ela está no mesmo espaço semântico. Sim. Ela quer dizer alguma coisa similar. Ele coleta os dados e classifica, então, para poder ir montando. E quanto mais, melhor, porque esse espaço semântico vai ficando mais rico, mais populado, e aí tu vai tendo respostas mais melhores, né? Com Sim. mais precisão. E o que também gera uma questão que até um dos grandes problemas não solucionados do processamento da linguagem natural é a detecção de ironia. Perfeito. Porque, no fundo, esses grandes modelos generativos são baseados em matemática, né? Em teorias e, Sim. enfim. E aí a questão da ironia, que é o uso de algo, de uma coisa que significa uma determinada coisa em outro contexto. Um tom irônico, não tem como, né, levar nesse sentido. Então, isso ainda é um dos problemas abertos no processamento da linguagem natural. E aí me remete... Eu tô falando. Por favor, Tu tu é a convidada, porque inclusive aquela câmera como eu disse, é toda tua, tu pode falar pra ela o quanto tu quiser. Porque tenho visto assim na pesquisa, mais na imprensa, assim, diz assim, o processamento da linguagem natural é um problema que já está endereçado, mas ele ainda está em aberto. Porque, por exemplo, essa questão da ironia não foi resolvida, ainda não sabemos como resolver. Outra questão é o viés. Por quê? Os dados, a gente tem um conjunto de dados de treinamento, que é replicado, então, nesse espaço semântico. Só que ele está enviesado a partir de qual é a tua fonte. Sim. Né? E aí, então ele vai refletir a sociedade, enfim, se tu tem uma fonte que ela é racista, enfim, vai ser racista. Sim. Ele vai tomar base naquilo que é de mais alto nível, de mais informação. O case mais famoso nesse assunto foi, eu tenho a impressão que foi se utilizado uma ferramenta de IA, de processamento da linguagem natural, para seleção de pessoas, numa fase de seleção de pessoal, acho que na Amazon, né? Mas não vou dizer assim, numa grande empresa. Não, mas esse... E o que aconteceu? Se percebeu que os candidatos selecionados eram sempre homens. Por quê? Porque ele pegou o conjunto de funcionários da Amazon e ele continuou replicando aqui. Tomou como base. Sim, existia, né? Ele pegou a base que já Então, tinha assim, maior número. Eles refletem os dados pelos quais eles foram o treinamento, exatamente, o treinamento foi tomado nesse momento, o uso do treinamento foi a base de dados dessa grande empresa, né, que seja quem for, e se replicou para seleção somente masculina nesse momento. Exatamente. Né? Mas eu até vou entrar num outro ponto, tipo assim, e trazendo para essa função da linguagem, né? E até para te ajudar também, pra tu não ficar preocupado aqui, só tá falando bastante, então fica tranquilo, tá? Mas assim, tem um ponto que enquanto tu tava falando agora, tipo, da função da ironia e tal, né? A gente tem um case que aconteceu da inteligência fazer a mentira, né? Não mentiu, mas ele usou, ele ludibriou, né? Vamos dizer assim, freelancers, né? Pra fazer o trabalho que ele tinha que responder. Isso toma como embasamento todo o treinamento que ele foi feito, né? Mas o que eu acho interessante é como é que foi o treinamento para ele chegar nessa função de conseguir enganar, agora que a gente tá entendendo um pouco mais. Isso. Né? Que tipo, ele só vai fazer essa execução porque ele teve toda uma base de dados para mentir, ou para enganar, ou para ser um sentido mais de cunho racista e tal, etc. O que tu acha dessa situação de a gente chegar nesse ponto da ferramenta já tá mentindo, sabe? Bom, um dos problemas... Não tô trazendo o Exterminador do Futuro, tá? Porque a gente sabe que todo mundo fala nisso também, né? Mas por enquanto eu não tô falando do Exterminador do Futuro, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Um dos problemas da IA generativa, ou seja, das ferramentas de inteligência, no meu caso, de processamento da linguagem natural, que geram texto, é que elas alucinam, tá? Vamos começar por isso. Então, o que acontece? A pessoa faz uma pergunta, porque a IA... O programa de computador, ele não mente. Sim, Quer dizer assim,
que o programa mentiu. Ele não mente, ele é amoral, tá? Perfeito. Ele não possui, assim, um sistema, vou mentir de propósito. Não, ele procura lá dentro desse espaço semântico que está perto daquilo que tu perguntou e ele te devolve. E às vezes aquilo que ele devolve não é um fato. Então, ele vai criar alguma coisa que ele encontrou aquelas palavras uma perto da outra e aí formou uma sentença que fez sentido, que cai no crivo, e ele vai cuspir aquilo. Sim. E ele não sabe se aquilo, ele nunca sabe se aquilo que ele está respondendo é verdade ou falso. Isso. Porque não existe Ai, esse fico conceito. maluco aqui já. Não existe esse conceito dentro desses modelos que a Sim. gente trabalha hoje. Não existe. Eles não são morais, eles não Sim. conhecem o que é certo ou errado. Eles só vão buscar os dados que eles têm. Redes neurais em modelos baseados em equações e estatística. E eles vão devolver alguma coisa. Sim. E aí, e o que acontece muito, que eu já vi algumas reportagens, as pessoas, então assim, o sistema tal, ele foi programado para quando receber questionamentos de cunho sentimental ou amoroso, ele não responde. Só que aí as pessoas vão criando subterfúgios, enfim, para obrigar o sistema a responder. Boa, E aí bom ponto. Ele não devia, mas ele faz de conta que ele é minha namorada ou meu namorado. Bom, a pessoa, o grande responsável por aquilo... Ainda tem dedo humano na história. Exatamente. É quem está ali fazendo aquele diálogo que força uma determinada situação. Sim, a carga de informação de treinamento ali e tal. A inteligência artificial tem sentimento. Não. Hoje, a tecnologia que está sendo utilizada, não existe moral, não existe sentimento. Legal. Existem modelos estatísticos. E até me lembra, assim, algumas reportagens que eu vi, que tinham pessoas que estavam deixando a vida de lado porque elas achavam que elas tinham um relacionamento, uma vida com a inteligência artificial, né? Sim. E até que ponto as pessoas conseguem, né, não viver só apegadas àquilo, ou tudo questionar para a inteligência artificial, né? Entra um pouco no que ela tá comentando aqui agora, né, que a Clarissa falou, tipo, o treinador ali, né, que tá passando as informações para que dê uma resposta assim, capaz, fica tranquilo. Te amo, não te amo, né, é minha namorada, não é minha namorada, sei lá o que é a resposta que tem que ter pertinência, né, é o treinamento. Mas aí eu pulo por mais um ponto, né, que a gente viu sei lá, acho que foi mês passado, mês atrasado, a gente tá aqui em setembro já, né, então foi lá em julho, acho. O robô aquele lá que eu não me lembro qual é que era o evento, que ela mostrou um desenho, e ele vai dizer, mas eu não gostei do teu desenho. Né? Então, com base nessa resposta, é que o teu robô com cara de brabo, né? Que o robôzinho ficou brabo e tal, não sei o quê. Mas isso também pode ser uma configuração muito específica, né? Toda resposta pertinente vai ser uma resposta braba. Aí, provavelmente, tem uma classificação de sentimento. É isso aí. Por quê? O que acontece? Ele classifica aquela resposta como sendo negativa. Sim. E aí ele vai devolver uma expressão facial negativa. Aí, tudo não adianta. São duas inteligências degenerativas, ou generativas, não. Tem a inteligência do processamento da linguagem natural, que faz a classificação de sentimento, e uma outra que aí não tem nada a ver com a linguagem natural, que gera a imagem. Perfeito. Porque assim, além hoje a gente está falando das inteligências artificiais generativas, eu conheço o viés do processamento da linguagem natural, mas existe também as que geram imagens, né? Sim. E aí a geração de imagem já é outra coisa. Sim. Mas as que eu conheço, pelo menos, né? Você coloca assim: eu quero ver uma imagem de um pôr do sol na praia. Então, tem a parte do processamento da linguagem natural de entender o que é pôr do sol na praia. E aí tem uma parte de geração de imagem
que a mim Não, perfeito. desconhecida. Perfeito. Como vai ser feito é outros 500, né? Mas nesse sentido tem um vínculo entre as duas de igual, né? Tem Exatamente, esse ponto são que duas é coisas que estão trabalhando Isso. juntas. Primeiro faz a classificação. para a compreensão do que está sendo solicitado. e depois uma outra E pauta. aí, algum lugar que linka Aham. com a imagem de pôr do sol. Legal. Pôr do sol é pôr do sol. Sim, e que é o resultado do pôr do sol, no caso, né? Não, isso é legal de entender, assim, por mais que a gente, claro, tá vendo e pesquisando, né? E até eu quero aproveitar o comentário, que aí eu vou lá para aquela câmera para dizer o seguinte, né? A gente sempre gosta de comentar que a gente vai colocar os links nos descritivos aí, então, Sim. tipo, quais são as linguagens, o que são essas siglas, a gente depois bota lá escrito para vocês, mas vocês só vão saber se vocês seguirem o canal. Né? Aí, e um recadinho ó, bem importante. à vontade, Lu, é todo teu o recado. Curtir, compartilhar. E nós queremos chegar aos 1.500 inscritos. Então, É isso aí. Tem que ter inscrito, tem que ter compartilhamento. compartilhem. Mas aí vai estar lá os Curtam e se links, né? inscrevam. A gente coloca lá os descritivos. Mas eu acho legal entender esse ponto, o quanto tem esse vínculo de outras... São vários pontos, né? Às vezes acho que o pessoal também... Digo por mim, quando a gente começa a tentar ler, o que é inteligência artificial? Cara, inteligência artificial é o robô. Não é o robô. Tem todo o processamento por trás. Tem um tipo de linguagem específica, que é o que a gente está falando hoje aqui. Tem um outro tipo de IA que faz imagem. Tem um outro tipo de IA que vai fazer, sei lá, o controle do robozinho lá para fazer a fisionomia, né, do brabo ou não brabo, feliz e tal. Então, isso é legal até de entender, né? Porque, tipo, não é só a IA faz tudo. Não, tem várias IAs misturadas e linkadas, né? E a gente tá trazendo hoje o papo da linguagem natural, que é a especialidade da Clarissa, tá? Não vamos falar mais nada que faça pra vocês. Não, e a gente podia citar alguns exemplos da linguagem generativa nos negócios. Boa. Né? Acho que é bem interessante isso, porque às vezes passa desapercebido às vezes por nós e ela já está sendo utilizada até no nosso trabalho e a gente não percebeu, né? Que já tinha Existe utilização. até uma nova profissão, né? Que é o pessoal que está se qualificando para fazer melhores inputs nessas ferramentas de... No caso, eu tô me fazendo uma especialização para saber dar dados para IA, é isso? Saber inserir dados na Eu tô internet. tentando me lembrar como é que é o nome. Mas à vontade, quer pesquisar no Google para botar, não tem problema. Tá tranquilo. Tá tudo certo. A gente continua aqui falando. Prompt Engineering. Ó, pronto. Olha aí, ó. Só tem o start da lembrança. Que é exatamente isso. É aprender a como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial generativa com algum objetivo profissional, né? Sim. Por quê? Porque quem já utilizou um chat GPT, alguma ferramenta dessas, sabe que quanto existe nuances para tu colocar o que tu queres, que ele vai gerando uma resposta cada vez melhor. Eu participei de uma brincadeira que era assim, na verdade era até não era nem um GPT, era um que gerava imagens, né? Que a brincadeira era utilizar a inteligência artificial para gerar uma caricatura de um colega seu. Olha aí. Já me mostra qual é esse link. Ele já vai sair a gente gerando. ia colocando, enfim, o meu colega é um homem de 30 anos, de cabelos castanhos compridos. Aí ficava bem, não parecia nada. Meu colega é um homem de cabelo castanhos compridos e que tem olhos verdes. E que tem um rosto redondo. Ia colocando todas as características. Aí até que ficava uma coisa mais ou menos parecida, sabe? Então, e isso é o prompt engineering, né? Entendi. É saber fazer uma entrada que vai gerar o resultado que tu queres, né? E aí, o GPT, então, ele vem sendo bastante utilizado, né, na educação, principalmente pelos alunos, né? E agora tem que evolução. Descobrir se ele não utilizou isso para TCC. Para fazer, então, trabalhos e tal. E aí é um grande risco, porque, como eu disse para vocês, né, a inteligência artificial, ela não tem moral. Ela faz o que ela está programada para fazer e ela não mente.
mas ela pode gerar informações erradas. Exatamente. Então, assim, hoje é impossível confiar 100% uma dessas ferramentas. No momento que a gente está da nossa tecnologia, não dá para confiar. Isso aí Assim, é legal. 100%. Né? É legal de Não pensar tem nisso, né? Ela é um apoio, mas ela não é uma fonte fidedigna. Falando em... Vou cortar as perguntas, porque sabe que eu gosto de fazer os comentários, sim, né? Sim, pode fazer. Eu acho que é a mesma coisa que eu ia falar também. Talvez, vamos ver. Tem um amigão meu aí, Thiago, beijo pra ti. É advogado e tal, né? E eles até a gente tava conversando sobre isso esses dias em termos de fazer recursos e a completude dos recursos, né? E o pessoal tem usado muito, inclusive, para fazer os descritivos, para fazer, sei lá, cara, tô fazendo embasamento aqui para responder o negócio do juiz lá, sei lá tal, tá indo no ChatGPT e tá fazendo essa inserção. O chat responde, claro, a gente entra no que a gente falou, né? Que tem que ter alguém que inseriu a lei X ou que inseriu um outro negócio lá para ter o embasamento pro chat responder. Mas está sendo considerado como válido, dado que ele tem OAB, sabe? Então, não só ele, né? Todos os colegas dele e outras pessoas que usam aí. Pode ser respondido hoje e ser usado para responder uma parte jurídica. Eu quero te completar, porque eu li em algum lugar sobre isso, exatamente questão jurídica, que aí dentro do que eu falei, que não é 100% confiável, o ChatGPT, por exemplo, pode substituir um estagiário que vai fazer o esboço daquilo. Isso. E aí o profissional que tem mais conhecimento corrige. E rubrica que não precisa começar do início, mas precisa corrigir. Não pode assinar sem ler. Isso aí. Não, esse é um dos pontos que a gente tava conversando, que é tipo, não, cara, a gente lá usou até para experimentar, né? E aí ele disse que ele foi produtivo para ele. Foi produtivo para ele e ele, vamos dizer assim, eles foram atrás para validar a veracidade daquela informação. E aí, juridicamente, falando em termos de juiz, o estagiário poderia ter iniciado o ChatGPT para aprender qual lei retorna, montou a primeira resposta, largou para ti como a profissional ou a dona do escritório, tu validou e rubricou e assinou. Digamos que tu nem alterou nada. Se tu assinou e validou, cara, pode entregar que tá feito o teu processo. Entendeu? Então tá valendo o que o ChatGPT tá respondendo. Mas tem que ter ainda uma veracidade de alguém, pessoa física ainda. Interação humana. Ainda, por enquanto, né? Porque já que a gente já tem assinatura online, daqui a pouco o chat já tá pronto pra fazer isso também, né? Se tu pegar e ligar uma IA lá que ele só pega a assinatura e coloca aqui, mas eu acho que por enquanto isso não vai acontecer exatamente pelo que a questão dessa tecnologia não ser a prova de falhas. E ela exatamente. Era isso que eu tava pensando agora. Tá falando a verdade ou não, né? Então, enquanto isso for uma questão em aberto, eu acho que não é ético fazer uma coisa dessas. Aí entra o ser humano, né? Não é ético porque é o... questão do que é ético. A IA não vai bater na ética, né? Tem uma coisa bem legal que me contaram. Era assim... O pessoal tá usando esses chats GPT e coisas da vida para fazer código de programação. Era isso que eu ia falar. Eu quero um código em Python que abra um arquivo texto, leia o que tem nele e grave em outro arquivo, tá? Bem, assim, bem básico. Colocou todas as informações do teu projeto ali. Era ponto que eu ia... Antes disso, eu queria colocar outra coisa. E aí, tá, então me gera esse código em Python. E aí, para quem conhece a linguagem de programação Python, ela geralmente tu tem assim, importe biblioteca X, importe biblioteca Y antes do código, e essas bibliotecas vão te dar um apoio que já implementaram previamente parte lá do que tu precisa, né? Exatamente. E aí, o GPT, às vezes, colocava assim, importe XYZ e não existe XYZ. Porque ele coloca dentro do contexto, né? E não existe essa biblioteca. E aí, o pessoal mal intencionado criava a biblioteca, colocava dentro lá do espaço em que se faz os downloads de bibliotecas, e elas tinham vírus para captura de dados. Sim, entendi. Perfeito.
Colocava no Era Git lá. isso. Colocava no Isso. Git lá. Não, e é uma coisa assim, ó, até se tu parar pra pensar. Tu vai entrevistar alguém, um júnior, porque tu tá começando. Daqui a pouco ele vem com as respostas muito afiadas, porque antes ele fez essa pesquisa lá. Uhum. Só que acaba aquela coisa, porque tu sabe que tá muito certo, tá muito... Não tem... Porque o importante é quando tu for conversar com alguém, numa entrevista, principalmente na nossa área, e sendo desenvolvedor, não importa se tu não souber o termo técnico naquele momento, mas se tu conseguir expressar o que aquela função vai fazer, como é uma coisa. Mas aí tem alguns que a gente sabe que sempre vai ter, né? Vai lá, vou me preparar para a entrevista. Então eu já vou lá no chat, já busco, né, possíveis tópicos que vão me perguntar e eu venho com uma resposta meio que pronta. E daí é esse ponto que eu fico pensando assim, até que ponto, né, ela nos ajuda ou ela nos atrapalha. Porque tu vai ficar uma pessoa totalmente dependente àquilo ali, ou tu vai querer pensar o além daquilo ali, né? Não pode trabalhar offline. Exato. E dentro dessa questão da dependência, enfim, tem outro ponto que eu gosto de tratar, porque o assunto da moda são as inteligências artificiais generativas e esses modelos que são treinados com bilhões e bilhões e bilhões de dados, e que são enormes, só que eles são incríveis e tal, mas os modelos menores e os modelos mais tradicionais ainda têm seu lugar. Porque, por exemplo, um celular, ele tem uma memória bem pequenininha, assim. Não tão pequenininha hoje, sim, né? Sim, é bem menor do que o tamanho do modelo GPT, né? Sim. E ele tem que estar pronto para trabalhar offline também. Sim. Exatamente. E aí, por dois motivos. Primeiro, porque pode ser que você esteja offline. E segundo, porque o tempo de resposta desses modelos ainda ele não ele ainda tem um delay. Se ele não está 100% online ali no negócio, né? Importante, né? Então, para muitas tarefas, os modelos mais tradicionais, os modelos menores, eles continuam sendo muito utilizados e muito importantes. Então, assim, há um risco, por causa do hype, de eu só vou pesquisar LLMs, Large Language Models, porque é o hype, e se esquecer que os modelos menores e os modelos mais tradicionais, e criar soluções que funcionem super bem com menos dados e menos tamanho. Pela questão de tempo de resposta e pela questão de estar online, offline, mas também pela questão do custo energético dos Large Language Models, que é uma coisa que precisa ser dita. O custo para se treinar um modelo desses com bilhões e zilhões de dados, em termos energéticos, ele é caríssimo. Tanto que eu já li, tenho isso assim por alto, né? Não sei detalhar, mas que eles não se pagam. A OpenAI, ela não se paga. Ela tá pelo hype, ela tá pelo todo o potencial, mas o custo de treinamento e de armazenamento e de se rodar isso é, digamos assim, ecologicamente, energeticamente, absurdo. Sim. Né? Até pelo fato de que hoje, claro, a gente tá falando da OpenAI, né? Mas ela só se alimenta hoje por causa... Vou ser redundante, né? Por causa do hype. Porque a galera tá pesquisando, a galera tá inserindo o dado, perguntando pro chat se ele tá consumindo informação. Eu acho que até por isso que a gente vê muitas pessoas falando, cara, né? Parem de ficar usando, parem de ficar consultando o negócio, porque vocês estão fazendo de graça
um negócio, Sim. né? E estão inserindo o dado lá e ele tá aprendendo. E ele vai continuar aprendendo. A IA em si, né? Como um todo, né? Mas se tu fosse parar pra produzir esse material, é o que eu tô falando. Tipo, nossa. Ele é Eu uma tenho coleta de coisas- dados contínua, né? Eu tenho duas coisas sobre isso que eu queria falar. A primeira, continuando a questão do custo, é que assim, isso tá na nuvem. A nuvem não existe, gente. Sim. A nuvem é um servidor que tá Em algum lugar. consumindo energia elétrica. Em algum lugar. É um monte de disco que tá consumindo energia. Então, assim, não existe, tá na nuvem. A nuvem Perfeito. é uma máquina. Tá? Exatamente. Perfeito. Então, mas tá na nuvem. Bom conceito. A nuvem é uma máquina, Mas é- tá? Vamos é. deixar, não existe nuvem. Nuvem é um conceito bonitinho que foi vendido em termos de marketing, mas a nuvem é uma máquina, tá? É muitas máquinas interligadas. A segunda é a questão da informação. Que houveram algumas empresas, né, que inclusive demissões, porque o pessoal colocou dados de projetos secretos para ver o que gerava, enfim, para resolver um problema, né? Sim. Só que você está dando o seu projeto Isso aí. A sua senha, né? A sua senha tá lá. Sua senha tá lá. para aquela Tu tá empresa, né? abrindo. Tá liberando dados de coisas que às vezes ainda são embrionárias, que não estão no mercado. Então, assim. Vai ser bem legal de comentar sobre isso mesmo. É, Parar pra pensar isso. que essa galera. Não, isso Ninguém é. se liga nisso, na É. verdade. A gente conversou Por sobre isso que eu, também. que eu falei a questão de tu começar ali em qualquer código, tu vai lá e pergunta. Não dá. Daqui a pouco é um Ainda algoritmo mais, específico, né? Exato, ainda Né? mais no Verdade. ramo financeiro, que é tu vai lá e coloca assim, como que eu faço para buscar o arquivo que legal. traz a fatura, sei lá, de quem? Gente, tu botou todos os dados ali, passou, nem percebeu segurança da informação, nada, foi tudo. Mas é que eu não sei, então eu vou buscar essa resposta. Sim. E aí e também entra no outro ponto, tu para de pensar, de raciocinar. Tá. de- Isso aí acho que é o terceiro ponto até. Então, tu entra nesse negócio porque se torna um vício e tu nem percebe no teu dia a dia que tu está alimentando dados. Sim. E aí qualquer pessoa vai lá e consome teus Sim. dados. Não, mas então, focando, né? Então, tipo, a nuvem a gente já sabe que não existe, né? E o outro ponto, né? Que a gente vai. Não, era esse da questão dos projetos. Entendi. Liberar os dados. Sim, sim, sim. Colocar coisas que são sigilosas. Entendi. Ou embrionários, ou Abrir, iniciais, né? exato. Projetos iniciais e tal, né? Exatamente. Dentro tu tá dando de presente. Não, pra perfeito. essas empresas. Sim. Não, isso é legal de pensar, porque, tipo, a gente passou por um processo aqui na empresa, não tinha nada a ver com a IA, mas vale muito nesse sentido de análise, né? Vou usar o exemplo mais chulo, mas dá pra entender, né? Até pra ajudar a copiar. De novo, servidor de nuvem é um servidor. Isso todo mundo já mais ou menos está ciente. Aí a pessoa foi lá e salvou no Git um código. Acabou salvando até no Git particular dele lá, por uma função que ele tinha que fazer. A gente passou por esse processo lá. Sim, sim. Só no mesmo projeto lá. Só dando um participei. exemplo. E lá tinha um token específico que era do projeto Exato. vinculado ao cliente. Ele salvou para não perder o código, porque ele não estava conseguindo comitar e tal, etc, etc. Quando isso aqui foi para o Git, claro, tem os validadores, né? Então a segurança da informação começou a gritar. O que eu entendo assim, que é o problema, o que eu quero chegar no ponto da conversa, né? Que quando a gente está entrando no ChatGPT, tá colocando, só o ChatGPT é um exemplo, né? E tá colocando a informação do código para que eles me tragam um retorno de uma resolução do algoritmo que eu não fui, não pode ter, com perdão na palavra, cagada de deixar uma Foi informação um bom exemplo esse sigilosa, aí. né? Para que ele vá copiar, porque ele não vai gritar, ele não vai salvar em nenhum lugar, que nem aconteceu com esse exemplo do Git, para que as ferramentas de segurança batessem no Git e vissem que tem um código aberto. Ele vai armazenar isso lá nesse servidor da nuvem e ninguém vai saber dessa informação, mas sei lá, quem lá, dono do servidor, vai saber do teu código. Exatamente, exato. Agora, mesmo se o dono do servidor não souber, enfim, tá em milhões e milhões de dados, ele pode dar como resposta para uma pessoa que está com o Perfeito. mesmo Isso aí. problema que tu, e aí tu tá dando Perfeito. Entregando. pro teu concorrente. Exato. Como é que é uma, que nem eu gosto de falar, uma... Como é que eu falei esses dias pros guri? Agora me faltou a palavra. Que é, tipo, tu tá fazendo uma espionagem industrial.
de graça, né? Só que é o inversa, né? É o inverso, porque tu tá lá na humildade pensando assim, não, é pra solucionar o meu problema e não vai ficar, esses dados aqui não vão ficar em lugar nenhum, na realidade ficam. É tudo uma coleta de dados, né? Tudo que tu faz é uma coleta, não adianta. Não, e eu acho que muito, até pra gente voltar aqui pra pauta um pouco, né? Pras pautas que a gente tem, né? A gente falando em impacto de setores de negócio, né? A gente tá falando muito agora sobre isso aqui, né? Pô, pesquisar o nosso próprio trabalho de TI e o quanto impacta, né? Esses possíveis problemas que a gente pode ter. Que eu comentei do negócio do meu amigo que trabalha na área jurídica também, né? Eu acho que assim, tem tantas outras áreas que tem usado ultimamente, né? Tipo, design, por exemplo, esses dias eu vi, esse é de imagem um pouco, né? Mas era um negócio que, vou tentar pegar o lápis aqui só pra desenhar, mas tipo, ele fazia um desenho assim, era uma linha assim, né? Fazia um desenho aqui. Aí tu dava um ok, ele trazia 4 ou 5 exemplos de imagens da internet que tinham montanhas parecidas com o desenho que tu fez. Sim. Aí tu monta o teu desenho, aí tu vai embora, né? E só que o que tá fazendo? Tu tá dando um exemplo. Lembrando sempre disso, né? Tá dando um exemplo, né? Isso, agora a gente fica pensando, né? Será que o Exterminador do Futuro vem mesmo ou não? Vai pegar a gente. Não, e aí dentro desse exemplo da imagem, tem dois pontos que me vêm assim. Que, primeiro, assim... Eu falei dessa nova profissão que é o Prompt Engineering, tá? Perfeito. E aí, uma pessoa... E eu dei aquele exemplo, né? Que até sair a caricatura da pessoa que eu queria, eu tive que ir colocando mais... Então, características, né? Alimentando. Porque a pessoa tem que ter a criatividade de fazer o pedido daquela coisa específica. O rascunho ali, né? A ideia de rascunho. Não sei, é um grande não sei. Sim. E a segunda coisa é que eu vi então que eles vão começar a botar marcas da água, enfim, códigos, enfim, para dentro dessas imagens geradas, para, enfim, registrar? Exatamente, para ficar uma marca d'água, alguma coisa assim, que aquilo foi gerado por uma IA. Mas assim, o que é arte? O que não é arte? Porque a arte também não é só o fato de tu pintar, mas sim de ter uma ideia, né? Exato. E que ela pode ser executada por uma inteligência artificial, né? E aí... Então... Aí a gente volta pro... Aí a gente volta, né? Falando no vínculo do AI, né? A gente volta pra essa parte de reconhecimento de sentimentos aqui, né? Porque, tipo... Não é ela que está criando aquilo ali, né? O esboço inicial foi feito por ti, por exemplo, né? E aí eu entendi essa função da marca d'água, é interessante saber isso, até acho que não só para imagens, mas acho que para tudo, né? Essa resposta foi feita por uma inteligência artificial, foi feita pelo chat e tal. Porque no caso de linguagem já é mais difícil, porque na verdade o pessoal dá um copy-paste num arquivo TXT e você morreu. Sim, tu não tem como impedir hoje, né? Que ele faça um Ctrl-C, Ctrl-V. A imagem já tem, porque ela é, enfim, ela é um arquivo com pixels e tal. Sim. Agora, claro que tu também pode fazer um print screen, mas aí não vai ser com toda não vai ser a qualidade, Full HD, sei lá o que, agora, 4K. Linguagem já é mais difícil, porque só dá um copy-paste num arquivo TXT. Nossa, isso é... Vocês viram como isso a gente começa a refletir, pensar... Sim. E aí tu começa a tua cabeça assim, nossa... Não, é teoria de conspiração, eu já falei. Pra mim a gente vai ter, foi em 1983, foi o primeiro robô que voltou e tá na época agora, se não me engano é 2024, acho que acontece a primeira ida. O que tu acha que os robôs vão ser maus? O que os robôs ganham, por exemplo, exterminando a humanidade? Eu li um livro muito legal... Nossa, né? Além de trabalhar com inteligência artificial... Eu sou moderadora num clube de leitura que se chama Leia Mulheres. Ah, legal. E a gente leu um livro que tratava exatamente disso. Era uma ficção científica, né? E tinha uma inteligência artificial, bem clichê, que ganhava consciência. Sim. Mas ao contrário do clichê dela querer matar destruir, tudo? Não, ela tinha pessoas que ela gostava. E ela se divertia, pra ela, a humanidade, enfim, era como ver um filme, era a distração dela. E aí veio essa questão, você vai nos destruir, que eu ganho se eu destruir vocês? Eu vou ficar sozinha num vácuo. É de se pensar, na verdade, eu acho que eu acho que entra nessa
trazendo pra esse papo, né? Agora nós vamos começar a viajar agora aqui, né? Cadê a cerveja? Cadê o papo de bar agora aqui, né? Mas, tipo, eu acho que a visão é muito mais cinematográfica mesmo, né? Se a gente for pensar, tem várias possibilidades, tem um leque de possibilidades. Pode destruir, pode não destruir, pode destruir metade, pode fazer que nem o Thanos, instalar e só 50% e arruma o resto, né? Tem um jogo, inclusive, que trata muito disso, que é o Horizon, que, na verdade, o jogo ele se passa num futuro, sei lá, quantos mil anos pra frente, porque teve uma inteligência artificial que era pra ajudar a despoluir o planeta, pra criar animais, pra que não sei o que, criou um maquinário. Só que o que aconteceu? Esse maquinário teve um problema no meio do caminho. Aí teve um problema, ele eliminou tudo que podia eliminar, e aí as máquinas tomaram conta, né? Então as pessoas voltaram a ser aldeias e tribos, etc., e que tinham que caçar as máquinas lá. É o Horizon, né? Agora tem o Forbidden West também. E aí, tipo, mas entra na mesma lógica. É todo um conceito de que tem que destruir. Mas pode virar um troço muito bom, né? Pode, inclusive, salvar a humanidade, né? Inclusive, salvar o planeta. Vai todo mundo morar em Marte porque a IA construiu um planetinho em Marte. Entendeu? Então, vai da linha de raciocínio, da teoria de conspiração, né? Mas eu ainda levo no pé da letra de que a gente vai voltar e vai encarar os robozinhos lá da... Como é que é o nome da empresa lá? Nós somos todos amigos. Esses dias os caras botaram o vídeo do robozinho, aquele robô cachorro que eu esqueci qual é o nome da empresa que fez o primeiro robô dog lá, agora me faltou, com uma metralhadora em cima. Tu não viu os caras botando? Viu o robô atirando no alvo nos negócios assim, ó. O cara já tá ali, entendeu? O Schwarzenegger daqui a pouco aparece aqui. Mas aí tu pensa, como o ser humano, ele é incrível no que é positivo e negativo. Sim. Porque o pessoal construiu um robô cachorro, um robô pra ser um pet. E botaram uma arma em cima. Em cima, né? Aí a culpa é do robô. A criatividade é algo, né? Desculpa, eu sou assim. Perfeito. Não, mas volta pra esse papo que a gente tá falando dos sentimentos, né? Aquilo que a gente falou. Não, hoje, considerando hoje, né? Não tem uma IA que vá querer matar alguém porque ela quer matar. Vai querer matar porque inseriram dados o suficiente para que ela tomasse embasamento de que a primeira resposta que ela vai dar é matar alguém. Né? Acho que esse é até o contexto do papo que a gente tá tendo, né? Exato. Da função da linguagem. Só vai saber. E sempre isso que voltando aprendeu. que é uma coleta de dados, porque a maioria pensa, a gente já teve até um episódio sobre dados, Sim. né, aqui. Uhum. E volta também, porque a IA, ela faz essa coleta de dados. Tu tem lá o cientista de dados, mas ela também, automaticamente, ela tá sempre buscando dados e dados e dados, e a gente que vai alimentando ela todos os dias, né? Qualquer pergunta que tu faça lá, tu alimentou. Qualquer resposta que tu pense, às vezes é no inconsciente, né? Sem querer tu tá dando a resposta do que tu tava com dúvida. Uhum. Porque na tua própria pergunta tu já tá respondendo. Sim. E aí, eu vou botar lá e ela já coletou. E Sim. Deixa eu só voltar, como é que era o nome do livro que tu comentou? Até acho que é legal da gente ver, porque até pra galera ver. Senciente número 5. Como é que é? Desculpa. Senciente número 5. Beleza, ó, Sense8 número 5, tá? E a autora é a Carol Giovato. Beleza, ó. a gente Depois pode a gente colocar coloca também, né, na descrição. Mas como é que a ali. galera vai ver a descrição? Curtindo, compartilhando e se inscrevendo Se no inscrevendo, canal. dando joinha, a gente Isso precisa aí. chegar naqueles números de inscritos, a gente vai fazer inventar uma promoção, sei lá, não tinha muito uma coisa assim. Mas a gente vai deixar no descritivo lá daí o nome do livro também. Ah, Tá. e outra coisa, O quê? coloquem sugestões de assuntos Sim, que vocês ótimo. queiram ouvir aqui. Até de livros também. É, Fica à vontade, hein? podem É isso aí. colocar lá. É isso aí, até porque a gente tá falando bastante de inteligência artificial, aqui no caso a Clarissa tá comentando especificamente sobre esse livro, mas indiquem qualquer coisa aí, indiquem mais coisa, daqui a pouco até pra gente trazer um outro assunto sobre Isso IA aí. também. Das outras IAs possíveis, né? Daqui a pouco a gente traz mais assuntos aqui também nisso. Lu, tá ligado que é contigo as perguntas aí? Eu fico Não, mas preocupado. a gente tava falando antes, né, de exemplos também de negócios que aplicam a IA. E até a gente voltou naquele ponto, né, Boa, de perfeito. vamos pegar assim um exemplo bem básico. Indústria. Indústria utiliza muito IA, ou eles ainda estão mais empresas no ramo de tecnologia ou ramo de varejo ou outras coisas assim. Porque a gente pensa assim, a indústria, ela é movida a robôs, a maioria, né? Depende o tipo de indústria. Aí eu fico pensando assim, e a IA? A gente tem exemplos de utilizar ela? Bom,
eu trabalho com uma área da IA, que é o processamento da linguagem natural. Eu não posso falar, por exemplo, robôs. Sim, esquece. Sim. Robôs, Nesse momento esquece. exatamente, apertam parafuso. Sei que são muito utilizados, mas Sim. não entendo nada disso. Mas pensando no... Agora, antes do dentro apertar o parafuso, tá? O Vamos pensar processamento da no... linguagem Sim. natural. projeto. Primeiro, assim, a maioria das empresas... não, a maioria não, mentira. Mas muitas empresas hoje já trabalham com chat automatizado. Então, isso é uma ferramenta de IA com processamento da linguagem natural. Perfeito. Que é um chat automático lá. Alguns são melhores, alguns Sim. são piores. Aí depende da tecnologia que está utilizando e quando se investe nisso, tá? Outra coisa, muitas empresas já estão começando a ter ferramentas de processamento da linguagem natural para você, em vez de ter que digitar um comando, você falar o comando. Eu quero ver o relatório do mês de agosto das vendas para o exterior. Sim. Isso sim, isso já várias empresas, além da entrada pelos dispositivos mais tradicionais, que é o teclado e o mouse, enfim, muitas empresas já estão utilizando, então, Esse é um bom a exemplo. compreensão de voz, né, para entrada e também para saída. A gente vê, por exemplo, as casas inteligentes e tal. A Alexa é um exemplo clássico, né, de que acende a luz. Toca, imita o gato. Cadê o gato? Programa a cafeteira para ligar, Sim. para funcionar às 7 da manhã, né? Sim. Tudo Quero ouvir isso tal música, né? é Vai. processamento da linguagem natural. Sim. Quando a Alexa tá, ou enfim, qualquer ferramenta de... Sim. Pode ser a Alexa, pode ser a Siri, pode ser Exato, a, sei lá quem. A Bixby. A da Bixby, Samsung. a Bixby, é verdade. Ó, Hi, Bixby. alguém gritou com a Bixby. Quem é que tem a Bixby? A gente vai ter... A Bixby tá me entendendo e ela também, eu posso perguntar no meu celular, qual é o telefone do Rodrigo? E aí ela vai lá, o telefone do Rodrigo é 999-9999. Aí ela tá gerando também. Perfeito. Tá aí o baita exemplo agora aqui, né? Acho que é o melhor exemplo que acabou de exatamente. tá falando e nem se ligou na Bixby aqui do lado. É real mesmo, né? Eu acho que é bem isso, essas respostas padrões. É isso que é a linguagem, que a gente tá falando aqui da linguagem natural, no sentido da IA responder. Então temos bons exemplos aí, inclusive de grandes empresas que usam, né? Fazendo na Alexa, Isso aí. principalmente e na Bixby. Esse é um bom exemplo aí. Um case, né? De resposta pra tudo, assim. O que eu vi esses dias também, agora eu tava aqui tentando pensar o que era o negócio da linguagem. Eu trabalho. Fica à vontade. Tu usa bastante ela? Não, eu uso bastante ela, mas eu tô na equipe que... Que atua na Bixby. Pra Olha fazer essa aí, implementação e melhoria dela. Exato. No caso, tu é a pessoa que tá inserindo informações lá ou tu é a pessoa que tá melhorando a resposta? Tá melhorando o algoritmo. Olha aí, ó. Legal. Que massa. Olha aí, ó, mais um exemplo, É? né, de uso da... Como é que é o nome da nova profissão? Não, eu sou consultora de software em processamento da linguagem natural. Então, eu Sim. lidero um time com engenheiros de software e tal, que tem um trabalho todo focado em inteligência artificial. Tá. Em processamento da linguagem natural. Não, mas essa nova profissão que tu falou que é a pessoa que tem que aprender como é que vai inserir dados lá É dentro. prompt engineering. E isso, nesse caso, é depois ou antes do que tu tá fazendo agora? É depois. É depois? saber utilizar as ferramentas que os engenheiros de software que são especializados em inteligência artificial ou em processamento da linguagem natural colocaram em uso, né? Beleza. No sentido então vocês, falando aqui, né, até para usar da gestão do negócio, né? Vocês estão desenvolvendo ela, melhorando ela, no caso, e depois essa pessoa do Prompt Engineering, é isso, né? Engineering, vai entrar para começar a inserir usar melhor. as melhores formas de como Exato. adaptar ela e tal. Olha aí, ó, já fica para vocês, ó, vão pro mercado procurar isso aí, ó. uma Vira um dica. Prompt Engineering.
É legal de falar isso, hein? Vou até escrever de novo aqui, que é pra não esquecer. E vamos botar o link lá pra vocês olharem, mas tem que seguir o canal, senão vocês não vão ver o negócio. É verdade. Deixa eu botar Não, aqui, pronto. e é interessante porque se alguém às vezes gosta desse tema, procura, né, se informar, o que pode estudar. Até tem alguma dica para quem quiser entrar Boa. no mercado de IA. O que ele precisa, aonde ele precisa ter a primeira base, o que ele pode Primeira começar. busca, né? Primeira pesquisinha no Google. Eu trabalho também como professora, Olha aí. uma especialização do INSPER, né? Que no caso é um Master em Jornalismo de Dados. Então são Olha. jornalistas Legal. que estão entrando nessa área. Então eu posso dizer como é que é formada essa formação. Ela é feita, primeiro você tem que entender um pouquinho de lógica. Legal. A Sem base de tudo, né? lógica não tem como, a pessoa tem que estudar lógica para trabalhar com computação, Perfeito. Sim. né? E aí começa a aprender uma linguagem de programação. Hoje o Python é a linguagem de programação que está mais ligada a essa área do processamento da linguagem natural. Aí começa, enfim, a estudar, ver um curso, ver um vídeo do YouTube, fazer um curso no Coursera, tem vários cursos interessantes. Ou então, por exemplo, a USP de São Carlos, o professor Thiago Pardo, ele dá uma disciplina no pós-graduação que é a introdução ao processamento da linguagem natural e que no semestre passado estava de matrículas abertas para quem quisesse se inscrever Olha. e ser aluno online Olha que de legal. uma disciplina na USP de São Carlos, Olha que né? massa. Então, assim, googlando, Boa. você É isso aí. começa a pesquisar sobre a área e ver como se especializar. Massa. E nem sempre se precisa, assim, se precisa pagar, né? Pode-se começar com as coisas que são gratuitas. Sim, o YouTube sempre enfim, ajuda, né? A dar uma startada nas E coisas, aí, né? se você achar que é a sua área, que você Perfeito. gosta, que você tem facilidade, Que despertou aquele interesse, né? exatamente, aí investir em Boa. uma graduação, uma pós-graduação. Aproveitando esse gancho de que a Clarissa tá falando aqui sobre o que estudar, que a gente tá questionando e tal, eu vou deixar o comentário pra gente agora aqui de que a gente tá encerrando já o episódio. Como a gente comentou, passa Passou rápido e a muito gente já tá rápido. chegando. E eu acho que até puxando pra isso, se tu quiser aproveitar, já deixar pro pessoal também as tuas redes sociais, se quiser passar até pra ter contato contigo, de repente o @ LinkedIn, o @ alguma coisa lá, o @ alguma coisa aqui, se não, também tudo certo, a gente não deixa nada, deixa um e-mail de assim, contato, a gente deixa depois lá no descritivo coloca lá. meu e-mail depois na descrição, Tá. assim, eu não sou uma pessoa, assim, eu estou É low sempre profile. É low à profile. disposição para Massa. conversar com quem quiser. Então, assim, Uhum. coloca o meu LinkedIn, coloca o meu Isso. e-mail, mas eu não tenho, assim, nenhuma produção. Assim, Não, de tranquilo, redes é só pra sociais contato mesmo, até pra e galera tal. tirar dúvida, sabe? Então, Tipo, assim, acho que o meu e-mail e LinkedIn... tá. Depois a gente põe no descritivo lá como é que fica pra fazer contato com a Clarissa, tá? Então, obrigado, tá? Deixa eu Muito deixar o meu obrigada por agradecimento. aceitar, né, Isso esse aí. convite. Bater esse papo rápido aqui com a gente, que já foi 1 hora, mas é um papo rápido, né? Obrigado por todo esse conhecimento, esse know-how, que vale pra gente trazer outras coisas. Fica à vontade também de trazer assunto pra gente quando quiser. Bater papo, comenta com a Tabata lá e vem pra cá e vamos conversar tudo Eu junto. agradeço muito o convite, peço desculpa pelo meu resfriado. Capaz. Não, tá tranquilo. Tá tudo ok. Espero que isso seja retirado. Então, talvez o pessoal tenha ficado nervoso que eu fiquei me balançando agora que eu me dei conta. Tudo certo. Não, mas a Tá gente tudo certo. também. A gente se mexe bastante também. E eu tô aqui para quem quiser entrar em contato comigo, então, pelo meu e-mail que vai estar na descrição, Isso, pelo LinkedIn também que vai vai estar estar lá na o link. descrição. Aham. Fique super à vontade. Show. E tô aqui para o que precisar. Obrigado, Clarissa. Foi um Muito prazer. obrigada. Ó, o pessoal de casa aí, valeu. Obrigado por acompanhar a gente mais um episódio aqui. E Agradecemos. antes de finalizar, Que relembrando, Sempre né? bom. Curtir, compartilhar, É se isso aí. inscrever no canal. Vamos aos 1.500 Dá o inscritos. joinha lá pra nós. E vamos aos 1.500 inscritos. Gente, obrigado de novo. Obrigado pela parceria. Tamo junto sempre, valeu. Pessoal de casa, obrigado. Até o próximo episódio do Threadcast e vamos falando aí. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Valeu. Boa.